Bom dia a todos. Né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade, né, de nós estarmos aqui mais uma vez. E que seja não, com certeza será uma manhã de muito aprendizado, de muita luz para cada um de nós. Hoje nós temos o Francisco. O Francisco, acho que a maioria conhece, né, e já sabe, né, Francisco? Francisco é Francisco. O tema de hoje é: todo aquele que se eleva será rebaixado. Com certeza vem um grande aprendizado para nós. Então, eu gostaria de, né, como disse, já agradecendo a Deus, né, essa oportunidade. Derval, só dar a gente convidar mais uma vez, nosso aniversário se aproxima. Será um momento de muita luz, com toda certeza, como foram os outros, e estão todos convidados a uma festa, né, de comemoração de 6 anos da casa, e estão todos convidados no dia 19 de outubro. Está chegando. É só de recadinho hoje, né? Então eu convido a todos para... Está chegando o casal. Esperar a Rita entrar. Bom dia. Acho que é o Daniel também. Só um minutinho. Então eu convido a todos a fecharem os olhos para que nós possamos ter uma conexão melhor com o plano espiritual, com os mentores dessa casa, os trabalhadores, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos ajude a compreender os ensinamentos, que possamos colocá-los em prática sempre. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Que possamos estar conectados com a Sua mensagem de luz e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita, Pai, aqui na terra, a sua vontade, assim como ela já é feita nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a paz e o amor do Cristo permaneça conosco. Que assim seja. Francisco, por favor. Amigos, bom dia. Bom dia. É sempre uma alegria, né, podermos agradecer a vida e o privilégio de, além de estarmos bem, também contarmos com essa possibilidade de também utilizarmos uma hora da semana para nos reunirmos em nome de Jesus. Que alegria, privilégio nós temos. E que responsabilidade nós carregamos toda vez que pensamos sobre isso, né? Tantos irmãos nossos padecem, não têm essa oportunidade de reconforto, de tranquilidade, de refazimento, e que nós possamos agora, além desse agradecimento, pensar também neles, pensarmos neles, em todos esses nossos irmãos, né? Que as nossas energias de agradecimento,
de júbilo, de alegria, de gratidão possam se estender até eles agora. E é nesse espírito que eu gostaria de iniciar o tema de hoje, que me foi sugerido: todo aquele que se eleva será rebaixado. Um tema recorrente no Evangelho de Jesus. Na verdade, isso traduz apenas uma das frases, um dos versículos em que Jesus conta e exemplifica, durante todo o seu trajeto entre nós, a importância de que o seu Evangelho, a sua boa nova, está centralizada na humildade. A humildade, essa virtude que nós ainda estamos em processo de aquisição, eu diria assim, né? Não estamos nem no mundo selvagem, nem no mundo avançado. É talvez uma das mais importantes virtudes que nos capacitam para que nós possamos, sim, estarmos em condições de desenvolver tantas outras, em especial a caridade, que é a mais elevada, é a mais desejada, é a mais importante. E Jesus, no seu Evangelho inteiro, deixou muito claro que para que, se nós queremos ou desejamos, já almejamos, sermos realmente chamados cristãos, em função da nossa caridade fraternal, ele deixou claro que essa caridade nunca vai existir sem a humildade. A doutrina espírita reconfirma isso, em que Kardec classifica os tipos de caridade, sendo que o homem ainda exercita sua caridade, fazendo algo mecânico, algo que sobra dele, um tempo que sobra, um ouvido, um excesso, alguma coisa que sobrou, do ponto de vista de recurso material. Kardec classifica isso como uma caridade, obviamente, que é uma caridade beneficente. Mas Jesus, durante todo o seu Evangelho, deixa claro que a caridade mais meritória é aquela em que nós sacrificamos nós mesmos. E a isso Jesus se refere ao seu próprio orgulho. Quando nós colocamos o nosso orgulho em sacrifício, oferecemos isso, aí sim nós desenvolvemos a verdadeira humildade. E o Evangelho é farto de exemplos em que Jesus nos dá conta, em várias histórias, em várias situações, para deixar claro que ele quis que nós entendêssemos a lição. E essa frase, na verdade, esse versículo, todo aquele que se eleva será rebaixado, vem de um dos seus evangelhos, o Evangelho de Lucas, em que Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Num dia de sábado, foi tomar uma refeição na casa de um dos principais fariseus, é como está escrito no Evangelho de Lucas. E aí, Jesus, ao entrar à casa, como sempre, observava, comentava e ensinava aos discípulos. Vamos passar então ao trecho desse Evangelho de Mateus. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, pôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai vosso lugar a este, e vós sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa
será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. Jesus, nessa lição, né? Nessa aula, deixaram muito claro para nós que para que nós possamos nos capacitar em convívio mútuo, que a gente exerça a humildade, que a gente se coloque diante de todo o mundo com muita gratidão. Nessa verdade, nós poderíamos traçar um paralelo com tantas outras histórias e parábolas que Jesus contou. Porque, afinal de contas, nós estamos sendo convidados a trabalhar na seara do nosso Criador, do nosso Pai, a todo instante. A todo instante nós somos chamados pelas oportunidades absolutamente silenciosas, sutis, em que nós nem nos damos conta, mas o Mestre e o nosso Pai maior está em trabalho, está oferecendo a nós oportunidades de trabalho. Tal qual esse ingênuo exemplo aqui de uma festa. O nosso Pai nos chama para essa festa que é o teu reino, o reino dele. E como é que nós nos comportamos diante disso? Nós nos comportamos de uma maneira assim, como sendo orgulhosos, diferenciados, superiores, escolhidos, os únicos escolhidos? Ou nós nos comportamos como bons servidores, como aqueles que cumprem a sua tarefa, tal qual um bom soldado trabalhando no bem, cumprindo ordens, com absolutamente humildade. E para que Jesus não tivesse dúvidas daquilo que ele ensinou, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, Jesus diz como que nós devemos nos comportar para que a gente possa realmente adquirir a humildade. Ele simplesmente pede para que nós observemos as crianças. As crianças, esses espíritos que reencarnam, que vêm ao mundo adormecidos, ainda em corpos frágeis, dependentes, absolutamente dependentes, e que se submetem, obviamente, aos cuidados dos maiores, se submetem a ordens, a pedidos, a encaminhamentos. Vou ler aqui apenas um dos trechos que é repetido nesses 3 evangelhos, e que, por ser tão importante, Allan Kardec utilizou também esse trecho das crianças em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e no outro capítulo, Bem-aventurados os que têm puro coração. Vejam só a importância desse trecho do Evangelho, repetido, obviamente, em Mateus, Lucas e Marcos. Vou ler aqui o trecho de Mateus. Por essa razão, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Nós lembrávamos, de que naquela época havia uma certa associação entre destaque e reconhecimento de Deus. Havia essa falsa ideia, de que aquele que atingisse mais sucesso no mundo seria aquele que Deus deu uma privilegiada. E é lógico que os apóstolos tinham que conferir esse conceito com o Mestre. E perguntam ao Mestre: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal qual, como acabo de dizer,
é a mim mesmo que recebeste. Jesus se compara a uma criança devido ao seu padrão inatingível de humildade. É um padrão inatingível de humildade. Então, Jesus, como sempre, né? Ele vem reafirmar a lei divina, sim, mas ele inverte algumas propostas no sentido de combater, de mitigar hipocrisias. Aquele povo era um povo privilegiado por já ter em crença a existência de um Deus único. Olha só que privilégio, que alegria. Aquele povo era realmente aquele convidado para a festa. Mas se esqueceu da humildade. E Jesus relembra sobre essa importância. Sobre a importância de que acima do Pai não tem ninguém. E nós temos sim que louvar o Pai, seguir as leis do Pai. E como é que nós seguimos um Pai? Agindo como filhos, como crianças humildes. Nesse sentido, muitos começaram a desconfiar, a pensar, a refletir sobre esses novos conceitos de Jesus. E qual é a dificuldade? Qual seria a dificuldade imensa naquela época? Pois se essa dificuldade é grande hoje, o que será naquela época em que havia realmente muita distinção entre essas classes? E havia um conceito impregnado no subconsciente de todo aquele povo. De que aquele que realmente era o de maior destaque seria o privilegiado também lá no céu. Ah, vou para o céu, vou estar também na boa. Inclusive, isso era disputado inicialmente até entre os seus discípulos. Humberto de Campos, na sua obra Boa Nova, e mesmo alguns trechos do próprio Evangelho, já destacam que logo nos primeiros tempos em que os apóstolos começaram a seguir Jesus, já começou aquela história de um falar para o outro, quem que é o mais querido aqui? É óbvio, né? Aqueles queridos carregavam tantas imperfeições, é natural que houvesse esse questionamento, eu diria pueril, infantil, dizer assim, não, quem que é o mais querido aqui? De quem que o mestre gosta mais? E nesse sentido, qual seria o mais privilegiado? Jesus muitas vezes pegava a turma, diria, falando assim de uma maneira mais descontraída, e amorosamente aplicava as correções, né? Amorosas, com sua autoridade moral. Mas há particularmente um trecho do Evangelho muito bonito, e aqui eu me sirvo de um trecho do Evangelho de Mateus, em que a mãe de dois irmãos vem aqui pedir um favor para os filhos, sabe? A mãe dos filhos de Zebedeu. Aliás, dois apóstolos muito próximos, os famosíssimos Tiago e João, os dois irmãos pescadores, que foram arrematados por Jesus quase que imediatamente, junto com os outros dois irmãos, André e Pedro, praticamente os 4 primeiros apóstolos, sendo que João seguiu Jesus até o pé da cruz. Vocês estão lembrados disso? Pois bem, o Evangelho nos diz que em um momento a mãe dos dois chega até o mestre e pergunta. O mestre diz para ele, diz assim, que queres? Para ela, que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, coloca meus filhos ali num lugar privilegiado. Mãe é mãe, né? Mas Jesus lhe respondeu, não sabes o que pedes.
Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Olhou para o André e para João. Aí os dois assim, podemos? Podemos sim. Vamos dizendo assim, vamos trabalhar sim para fazer isso e fazer jus. Jesus replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentares à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação. Ciúme, né? Contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida pela redenção de muitos. Evangelho de Mateus. Jesus, mais uma vez, obviamente, não tomando as palavras de Jesus no sentido literal, ninguém aqui está querendo que a dignidade não seja respeitada, obviamente nós temos que ter a nossa dignidade respeitada. Ninguém aqui está para ser servo de ninguém, mas que a gente entenda que a tarefa maior da humanidade é estabelecer individualmente, dentro de cada um de nós, um espírito de serviço, o espírito de colaboração, o espírito de trabalho para uma obra muito maior. É isso que realmente diferencia a alma humana no sentido de entendermos essas tarefas. Eu não vou falar missão aqui. Logo, quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu ouvi essa palavra missão nos livros espíritas. E uma grande amiga minha orientadora nos estudos espíritas, falou, Francisco, missão é só para os grandes, tá? A gente aqui entre nós é tarefa. Aí eu aprendi que, né? Às vezes a gente fala assim, não, minha missão, não sei o quê. Não, a gente tem tarefa. Tem um conjunto de tarefas diárias, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, no nosso movimento espírita. São tarefas. Ah, mas é difícil, a convivência. Tarefa. Agradeço se tu deres conta dessas tarefas. Missão é para padrão, posso deixar claro aqui para referência? Chico Xavier. Chico Xavier é missão. Aí já mudou de patamar. Para nós é tarefa. E é nesse sentido que o Evangelho nos convida a fazer o exercício repetitivo de colaboração. Enquanto nós não aprendemos por repetição a servir e adquirir essa virtude já de forma automática, em que a gente nem pensa mais, a gente nem reflete mais, a gente nem precisa tomar decisão nenhuma, a gente já faz, aí sim nós estaremos mais capacitados. E é lógico que essa imagem aí que foi preparada pela equipe, acho que da União Espírita, né? De quem? A Silvana, que mostra essa belíssima passagem de mais uma vez Jesus, enquanto ainda entre nós, deixou claro, nos seus últimos momentos entre seus apóstolos, deixou mais uma vez ressaltado o que ele falou durante todo o seu apostolado, todo o seu missionato. Na emocionante cerimônia do Sermão do Cenáculo, em que ele reúne os seus discípulos nessa intimidade para dar a eles as últimas instruções
antes dele falar qualquer coisa, ele faz uma coisa. Ele diz assim: eu vou lavar o pé de todos vocês. Nossa, Pedro se escandalizou. Pedro, como sempre, né? Chegou até a crescer um pouquinho. Falou assim: não, mestre, não, meu pé você não lava. E Jesus claramente, tranquilamente falou assim: se eu não lavar teus pés, você não vai ter comigo nada. Pedro rapidinho falou assim: então lava meus pés, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Falou: não, fique tranquilo, vou lavar só os pés. Porque eu sei que todos vocês estão puros, menos um. Ele já sabia, e já falava, e lavou os pés de todos. Naquela sociedade, naquela época, lavar o pé era o ato talvez de mais profunda humilhação, no sentido de se abaixar. E ele fez, ainda falou, ele fez e falou: estou fazendo para que vocês façam. Assim como ele disse nesse trecho do Evangelho, o Filho do Homem, ou seja, ele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. E é nesse momento, logo após a cerimônia do lava-pés, Jesus executa a ceia final, dá as instruções finais e diz, né, isso é tema para uma outra palestra, ele fala assim: agora eu vou deixar um novo mandamento. Novo mandamento? Como assim? Passou todos esses 3 anos reafirmando os 10? Tem um novo? Tem um novo. Não é para amar o próximo como a si mesmo. Quero que vocês amem a si mesmos como eu os amei. No último momento, Jesus eleva o sarrafo daquele lugar que a gente pula assim. Eleva o padrão. Não é amar o outro como eu me amo. É amar o outro como Jesus me ama. Essa é a tarefa do cristão. E ele diz: sereis reconhecidos por muitos se amarem. É o código de reconhecimento do cristão. É um código. Que até hoje esse código está sendo desenvolvido. O quanto nós os amamos? Nós os amamos bastante. Ótimo. Mas é no padrão do mestre? Será que é no padrão do mestre? O tempo todo, né, nós nos questionamos sobre isso. Né? Em todos os tipos de relações, relações entre um homem e uma mulher, ou entre parceiros, cônjuges, entre um filho e um pai, entre parentes, entre amigos. A gente se questiona o tempo todo. Como é que está o nosso padrão de amor? E esse padrão de amor tem a ver justamente com o quanto ainda desenvolvemos a nossa humildade. E para que nós possamos ir concluindo, eu trago aqui mais um trecho do Evangelho de Lucas, em que Jesus conta mais uma história. Uma história de uma pessoa muito abastada, em que pelos conceitos da época, sendo abastada, se achava muito reconhecida pelo alto. E se achava na condição de que ao desencarnar, ao passar para o plano material, plano espiritual, continuaria nessa condição. E dessa maneira não se importava com o mundo, vivia muito bem. Se achava assim aquele privilegiado, aquela cereja do bolo. E perto dele tinha uma pessoa muito humilde chamada Lázaro. E Jesus conta essa história. Lázaro sempre aparecia por ali, os cães lambendo as feridas dele, pedia algumas coisas para comer, o que sobrava da mesa o rico jogava para ele. E Jesus conta a história de que ambos passam para o plano espiritual e o rico se vê numa situação terrível, de sede, de fome, de desespero. E ao orar, vê a figura de Abraão ao lado de quem? Daquela pessoa humilde que ele costumava ver todos os dias, tranquilo, sossegado, aliviado. E nesse diálogo, esse rico dialoga com Abraão e fala:
Pelo amor de Deus, pede aqui para Lázaro botar um dedo molhado aqui para secar, para molhar um pouco a minha boca, que estou morrendo de sede. E a história continua. A história continua em que Abraão diz para ele assim, não, Lázaro já teve os seus tormentos, agora ele está em paz, agora ele está aqui, tranquilo. Aí o rico se desespera no plano espiritual, diz assim, por favor, manda Lázaro então contar aqui para os meus parentes essa situação toda. Abraão mais uma vez responde, não, teus parentes têm os profetas, têm a lei, têm todo o privilégio do conhecimento. A gente precisam acreditar em Lázaro. E é nesse sentido que Jesus fecha a parábola. Nesse sentido, mais uma vez, sobre essa frase. Não no sentido daquele que está elevado, necessariamente vai passar dificuldades. Mas aquele que não passa dificuldades tem a tarefa de desenvolver a sua humildade da mesma maneira que aquele que não tem as mesmas oportunidades. Sob a ótica da doutrina espírita, é muito importante que a gente revise uma lei das 10 leis, que é a lei da igualdade. Todos nós somos iguais. É isso que nos convida a buscarmos a humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém é pior do que ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Esse título ninguém tira de nenhum de nós. Somos todos filhos do Pai. Somos todos herdeiros do mesmo quinhão. Não tem essa de privilégio. Ah, mas por que não tem? Porque é o desejo dele. Não tem o que questionar, ele é o Pai. E é nesse sentido que Kardec, junto com os espíritos, ao organizar as 10 leis divinas, conversa conosco sobre essa lei, a lei da igualdade. Na questão 803, Kardec pergunta, todos os homens são iguais diante de Deus? Resposta, sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Na questão 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta, não. Ela é obra do homem e não de Deus. Na questão 811, estou pulando algumas. A igualdade das riquezas é possível e alguma vez existiu? Kardec, pela lógica, vai perguntando e vai fechando, vai encurralando. Primeiro ele pergunta se a desigualdade das riquezas é uma vontade de Deus, é uma lei natural. A resposta é não. Tá. Então, a igualdade, seria possível? A igualdade das riquezas é possível? Alguma vez pode ter existido? E a resposta? Não. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso, em função das características dos espíritos que vão naturalmente conquistando mais ou menos. Na questão 814, porque Deus deu a uns riquezas e o poder, e a outros a miséria? E a resposta nós já conhecemos, é óbvia, para provar a ambos. Não é porque Deus gosta mais de um do que o outro, não. Nós sabemos que pelas reencarnações essas posições se alternam e para que o espírito adquira sabedoria, ele precisa conhecer todas as coisas. O espírito sábio é o que conhece todas as coisas, óbvio. E para como é que ele conhece todas as coisas? Experienciando todas as coisas, vivendo todas as experiências. Então, nessa pergunta 814, Kardec pergunta, por que Deus deu a uns riquezas e poder e a outros a miséria? Resposta, para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Ambos.
A gente fica até brincando, né? Ah, me dá a prova da riqueza, que eu quero essa prova. Não, não faça isso. Não brinque com coisa séria. Na questão seguinte, Kardec, curioso, pergunta assim: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Resposta: tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. E, finalmente, a última pergunta para a gente conversar sobre esse assunto. Kardec pergunta, logo na questão 816, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Resposta: é justamente o que não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê haver jamais o bastante só para ele. Pois então, meus amigos, vamos concluindo essa reflexão, sem nos alongar muito. Poderíamos continuar aqui falando sobre diversos outros exemplos, mas eu queria apenas relembrar que no precioso Sermão da Montanha, Jesus diz no seu versículo 3, a primeira bem-aventurança, que é justamente essa que nós conversamos hoje. Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Essa bem-aventurança é a primeira de tantas outras que Jesus lista no seu Sermão das Bem-aventuranças, colocando em primeiro lugar a importância de desenvolvermos essa humildade. Que nós não nos confundamos com o significado de pobre de espírito. Pobre de espírito tem a ver com humildade, mas tem a ver com o humilde que busca, com o humilde que procura trazer para si o melhor propósito de sua vida. Que nós procuremos lembrarmos das crianças com um espírito de aprendiz, a curiosidade da criança que pergunta, busca, que exercita, que colabora e que trabalha. Nesse sentido, se nós nos lembrarmos desse comportamento pueril das crianças, principalmente com o espírito de aprendiz, continuaremos a utilizar as nossas oportunidades durante todas as nossas existências para o melhor propósito, adquirindo, ou melhor dizendo, continuando a adquirir o melhor talento da humildade, rumo à aquisição da maior delas, que é a nossa caridade. Muito obrigado por me auxiliar a refletir sobre esse assunto tão importante para nós. E que Jesus, esse nosso mestre maior, continue a nos abençoar, a nos inspirar, encorajar nessa tarefa. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Então vamos lá, né? Mais uma vez com o coração transbordando de gratidão por essa manhã, por mais essa manhã de luz, de paz, de tudo que nós recebemos da espiritualidade amiga, o conforto, o consolo, o equilíbrio. Que sejamos gratos sempre por isso, pelo amparo que recebemos diuturnamente. Que não nos esqueçamos que somos todos filhos do mesmo Pai e que Ele nos ama, assim como o Francisco nos trouxe, né, em sua explanação do Evangelho, que Ele nos ama infinitamente
como Jesus nos ensina que nos amemos uns aos outros, a Deus, que é o maior mandamento que Ele nos deixou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos reconhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que a paz e o amor do Cristo permaneça conosco em todos os dias de nossa semana e que possamos levar, onde quer que estejamos, todas essas vibrações de amor e paz em que estamos nesse instante. Que assim seja.